Prego para você hoje, compartilho com você hoje uma palavra chamada ambientes não anulam posicionamentos. Diga isso, ambientes, mais forte, ambientes não anulam posicionamentos. Preste atenção em algo, o lugar, o ambiente que nós estamos faz parte. É como se o ambiente que você estivesse hoje, o lugar que você estivesse hoje, apontasse para onde você vai estar amanhã. Entenda algo, eu quero pregar algo para você muito prático, muito direto. O ambiente que você vive, o lugar que você está, é uma parte importante de quem você vai se tornar amanhã. Mas eu preciso que você entenda que é uma parte importante, mas não é determinante para quem você vai se tornar amanhã. Eu percebo que sem fazer força e até sem maldade, existe uma tendência de cada um de nós em olhar para os ambientes que nós estamos e colocar na conta desses ambientes muita coisa que acontece na nossa vida. Então você conversa com uma pessoa talvez que ela está vivendo uma vida muito frustrada, ela está talvez sem alegria, ela perdeu a esperança, nada está dando certo, a vida financeira está muito difícil, a vida emocional está acabada e tantos desafios. Existe uma tendência a culpar o ambiente que você vive por aquilo que você está sofrendo. Então nós como pastores conversamos com muitas pessoas, atendemos muitas pessoas, e é normal, às vezes você vai compartilhar sobre uma realidade. Ah, pastor, porque a minha fé está desse jeito. Mas por quê? Porque eu estava num lugar, e aí o ambiente é o culpado pela forma que você está. Não, mas eu já me frustrei, porque o lugar que eu estava é uma tendência. Nós temos uma tendência esse lugar está acabando com a minha vida. Nós vamos colocando a culpa nesse ambiente. E você pensa, cara, eu tenho que fugir desses ambientes ruins. Sim. Mas eu quero pregar para você hoje, eu quero que você pense comigo que ainda que você esteja em ambientes bons, eles não vão determinar o seu futuro. Ambientes não anulam posicionamentos. Eu quero pregar para você hoje, eu quero que você entenda que você pode estar no melhor ambiente possível. Ainda assim você vai ter que ter coragem de se levantar, se posicionar, tomar as escolhas certas, tomar decisões certas para poder viver aquilo que Deus tem para você. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar para ficar um pouco ainda mais claro. Eu quero que você pense comigo. Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 8. A Bíblia fala que Deus, Ele cria um lugar, um jardim no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz: ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem. Então o Senhor fez nascer nesse lugar, do solo desse lugar, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Lá no versículo 12, na verdade, versículo 15, a Bíblia diz, Gênesis 2,15: o Senhor então coloca o homem nesse lugar, e o Senhor ordena ao homem: olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do bem e do mal. A gente está falando do jardim do Éden, está falando da criação. Todo mundo na história já ouviu falar nesse lugar e nesse momento. Pode ser a primeira vez que você vem numa igreja evangélica na sua vida, pode ser a primeira vez que você está ouvindo um pastor pregar. O jardim do Éden, Adão e Eva, todo mundo conhece. E a Bíblia, quando fala sobre esse ambiente do jardim, a Bíblia está falando sobre a plenitude de qualquer ambiente. Nós estamos falando sobre um ambiente criado por Deus, nós estamos falando sobre um ambiente onde Deus se relacionava com o homem, nós estamos falando de um ambiente onde até então não tinha pecado. Nós estamos falando sobre um ambiente onde o homem livremente, ele vivia de uma forma plena, ou seja, ele não tinha problema, ele não tinha boleto. Alguém fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Imagina uma vida sem boleto, gente, meu Deus, é forte. A plenitude da vida do homem, do relacionamento com o homem, estava naquele lugar. E o que acontece no ambiente perfeito? Pecado. Fala mais uma vez: ambientes não anulam posicionamentos. O ambiente era perfeito, relacionamento, plenitude,
comunhão com Deus. A Bíblia diz que o Senhor descia na viração do dia para ter um tempo com o homem. E ainda naquele lugar, Eva e Adão, pela falta de posicionamento, por escolhas erradas, o pecado entra na humanidade através da vida dos dois. É só a gente pensar em Judas, por exemplo. Judas, nós estamos falando de um homem que vivia num ambiente. Irmão, o cara andava ao lado de Jesus, discipulado por Jesus. Ele via os milagres, ele respirava o poder que fluía a partir de Jesus. O cara estava num ambiente que talvez seria um sonho de todos nós, andar lado a lado com Jesus. Ou seja, e no melhor ambiente possível, tendo Jesus como o pastor direto, o discipulador direto, ainda assim, ele se permite ter uma falha no caráter, ele se permite não ser tratado no melhor ambiente, pela falta de posicionamento, pelas escolhas erradas, pela corrupção do caráter. Ele traz Jesus, ele vende Jesus. Então, ambiente não pode ser uma justificativa para que ainda assim nós tenhamos que, de uma certa forma, se posicionar. E por que eu estou falando tudo isso? Eu percebo que muitas pessoas, os ambientes, vamos trocar, Léo? Quiser me dar a produção, me dá o de bastão aí, por favor, Vitor. Senão não vai fluir aqui, vamos embora. Eu percebo que muitas pessoas, elas usam os ambientes, por melhores que sejam, como desculpa para não ter que se posicionar em Deus diante de alguma coisa. Vamos lá, gente. Então glória a Deus. Finge que a luz acabou. Isso aí. Crente não pode ver a luz apagada aqui. Aleluia. Vou combinar com a... Como é que chama? Enel, né? Enel. Pode tirar, por favor. Tira aqui. Foi. Pode tirar por cima, né? Eu percebo que... Vamos lá, Léo. Tá aí, Léo? Boa. Me ajuda. Eu percebo que muitas pessoas, por estar em um ambiente favorável, elas acham que não é necessário ter uma vida de posicionamento mais. Elas começam de uma certa forma a se esconder nesse ambiente favorável, achando que o ambiente por si só vai levá-las até o lugar que Deus quer que ela vá. E esse é um grande problema. Fala comigo, misericórdia. Adão e Eva estavam num ambiente perfeito, não se posicionaram, o pecado entrou na humanidade. Judas estava num ambiente perfeito, discipulado, comunhão, vendo milagres, sentindo milagres. Pela falta de caráter, por não se deixar ser transformado pela palavra de Deus, pelo evangelho, ele trai. Ou seja, num ambiente perfeito, ainda assim existem escolhas erradas. Porque ambientes não anulam posicionamentos. Fala comigo, ambientes não anulam posicionamentos. E muitas pessoas começam a usar os ambientes bons da vida como esconderijo, mas não o esconderijo bíblico, porque o esconderijo bíblico é um lugar muito valioso. Léo, melhora para mim. O esconderijo bíblico é o lugar aonde Deus nos leva e nós estamos debaixo das asas dele, e é um lugar de tratamento. O esconderijo de Deus é esse lugar onde Deus nos protege um pouco, e a gente está ali sendo cuidado. Mas muitas pessoas usam bons ambientes como um esconderijo, mas não esse tipo de esconderijo, mas usam como um esconderijo para tirar, para fugir de certas responsabilidades que elas têm na vida. Ou seja, ao invés de se tornar um refúgio, se torna um esconderijo ruim. E você vai achando que o simples ambiente certo e bom que você está vai te levar automaticamente para algum lugar. Eu vou ser ainda mais claro e prático. Muitas pessoas acham que só o fato de estar em uma igreja, estar nesse ambiente, faz com que elas não precisem se posicionar diariamente, individualmente, quando ninguém está vendo elas na vida. Então tem gente que, por exemplo, ao invés de orar, prefere estar num ambiente que todo mundo ora.
ao silêncio da morte. Ao invés de alguém buscar a direção de Deus, ela prefere ser amigo de um profeta, porque o profeta vai ouvir a voz de Deus e vai falar para ela o que ela tem que fazer. Fala comigo, ambientes não anulam posicionamentos. E às vezes não há maldade no nosso coração, gente. É natural. A gente vê um bom ambiente, a gente fica ali quietinho, a gente fala assim, cara, deixa eu ficar aqui que vai dar certo. E eu não tô falando que isso é de tudo errado, mas eu tô falando que vai chegar um momento que, se você não se posicionar até nesse bom ambiente, nesse ambiente correto, você vai deixar de viver coisas que Deus tem para você. E às vezes Deus quer te esticar até nos melhores ambientes, e pelo nosso conforto, pela nossa comodidade num ambiente ótimo que você está, você fala assim, não, deixa para lá. É muito mais fácil esperar de 2 em 2 meses o Saulo vir aqui e talvez ele te veja e dar uma palavra de direção para você, do que você fazer um jejum e buscar a direção de Deus todo dia. É muito mais fácil você quer um gabinete toda semana para conversar com o pastor, e o pastor te dá um conselho, do que você fechar a porta do seu quarto e falar assim, Deus, é eu e você, e agora? O que eu faço diante dessa situação? Porque às vezes nós queremos nos esconder de uma forma negativa em ambientes. E às vezes Deus quer te esticar. Eu brinco aqui, é verdade, irmão. Lá em casa já deram para perceber que quem caça fantasma é a Lindsay. Eu tenho medo até dela orar por mim. Quando ela fica olhando para mim assim, eu falo assim, o que foi? O que você está olhando para mim? Para falar que eu falo, irmão, vê um barulho, eu já saio correndo. Assim, eu falo assim, amor, ora aí. Pô, eu estou num ambiente seguro, a Lindsay está comigo, meu amigo. Se eu ouvir qualquer coisa, eu vou para trás de alguém. Fala assim, amor, tem um barulhinho ali, eu fico assim, ó. É maravilhoso. Eu visitei esses dias um lugar que por 20 anos foi uma Universal, Igreja Universal. Lugar vazio, eu falei assim, mano, pelo menos demônio não tem aqui, né? 20 anos, pô. Universal já expulsou os demônios, tudo que tinha aqui. Às vezes até em ambientes corretos a gente começa a se esconder. Deixa eu falar agora como pastor dessa igreja. Se você é membro dessa igreja, é especialmente para você. A gente se esconde no nosso servir. A gente acha que está na escala toda semana faz com que você não precise ter uma vida com Deus. Fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que se esconde através da oferta do dízimo. Não, mas eu dou dinheiro na igreja. Não é sobre isso, irmão. Nada, nós não podemos nos esconder em ambientes, por melhores que sejam, porque em muitos momentos Deus vai usar o nosso posicionamento para poder liberar algumas coisas na nossa vida. Alguém está comigo? Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Gente, isso é muito sério. E quando nós estamos nesses ambientes que Deus espera de nós um posicionamento, é como se Deus usasse algumas estratégias para nos fazer acordar para isso, porque às vezes nem a gente percebe que a gente está vivendo assim. A gente está num ambiente confortável. O seu emprego talvez é esse ambiente confortável, que ainda que a empresa esteja indo maravilhosamente bem, pode ser que você, no meio desse cenário favorável, você vai ter que se levantar em algum momento para se posicionar. Senão tem coisas que você não vai viver. Em Gênesis capítulo 2 e 3, quando Deus ele vai ao encontro de Adão e Eva após o pecado, uma das coisas mais interessantes dessa história é que Deus, ele no jardim, ele fala assim, Adão, onde você está? Deus perguntando para Adão onde ele estava. E a Bíblia diz que Adão, ele se esconde de Deus, porque ele estava com vergonha. E a Bíblia diz que então, Deus, ele faz, onde você está? E aí Adão, eu te vi, eu fiquei com vergonha, e eu me escondi. Gente, em nenhum momento Deus pergunta para Adão aonde está, porque Deus não sabia aonde Adão estava, mas Ele queria que Adão encarasse a realidade que ele estava vivendo. Até um dia antes ele estava esperando Deus, agora ele estava escondendo de Deus. Porque por melhor que seja o cenário, o ambiente, ainda assim nós vamos se posicionar, nós vamos precisar se levantar, nós vamos precisar manter o nosso padrão, manter os nossos princípios. Ou seja, quando Deus pergunta para Adão aonde ele estava, ele não estava esperando uma resposta de Adão, ele estava esperando uma reação de Adão. E às vezes Deus está falando com algumas pessoas essa noite, hein, onde você está? E você está assim, eu estou na igreja, Senhor, Lagoinha Barra Funda, bem-vindo ao novo. História para o povo. Aonde você está? Não, pastor, não, Deus, eu estou naquele emprego. Não, Deus, eu estou naquele lugar. Não, está tudo certo, beleza. Só que Deus não está perguntando porque Ele não sabe onde você está. Ele está perguntando para você encarar a sua realidade, talvez, e a partir disso ter uma reação diante disso.
Gente, em vários momentos, com cenários favoráveis, eu já tive que reagir. Eu já tive que ter coragem de me posicionar, mesmo em ambientes favoráveis. E é isso que muitas vezes Deus espera de nós, porque ambientes não anulam posicionamentos. Cara, é maravilhoso você estar no ambiente certo. Escolha sempre os ambientes certos. Fuja dos ambientes errados. Então glória a Deus aqui quem está comigo. Fuja de amizade errada, fuja de lugar errado, fuja de tudo isso, lugar de pecado, lugar de promiscuidade, fuja de lugar de dúvida, fuja desses lugares. Agora, quando você chegar nos ambientes certos, ainda assim, nos ambientes certos, você vai ter que ter coragem muitas vezes para falar assim: olha, eu estou no ambiente certo, mas eu quero proteger esse ambiente certo. Eu vou me posicionar. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Você vai ser respaldado a partir de hoje, nessa palavra. Talvez você está vivendo em um bom ambiente, um ambiente correto. Talvez você está achando que está fazendo certo, e realmente você está. Mas ainda assim, Deus quer te levar a um posicionamento dentro desse ambiente agora. Talvez você está num ambiente certo, mas está vivendo num conforto que já se tornou um problema para você. Por muito tempo, esse conforto se tornou um instrumento de Deus. Mas a partir de agora, já está sendo um limitador do seu crescimento. Deus está chamando você a partir de hoje para entender que ambientes, por melhores que sejam, não anulam o seu posicionamento. Deus vai te levar a se posicionar em nome de Jesus, no momento que for necessário. Se posicionar em princípio, se posicionar em fé, se posicionar em generosidade no teu coração. Se prepara em nome de Jesus para se posicionar em todo e qualquer ambiente, em nome de Jesus. Se você quer dar um glória a Deus aí no teu lugar. Irmão, ambientes não anulam posicionamentos. Não baixa a guarda. Não. Às vezes a gente vai acostumando. Não, eu estou certinho, eu vou na igreja todo domingo. Cara, você está num ambiente certo. Mas a sua casa é uma igreja na segunda-feira? Você vai na igreja domingo, mas o seu trabalho é uma igreja na segunda? Você vai na igreja, você vai na Robert Bosch 116 no domingo, mas e o seu celular? É uma igreja na segunda-feira? Suas conversas? Irmão, não se esconda em ambientes favoráveis. Não se esconda. Jesus, ele falou sobre uma casa construída sobre a rocha, ou seja, sobre a areia. Uma casa que ela aparentemente estava construída, mas ela não tinha alicerces. Bateu o vento, ela derrubou. É exatamente a nossa vida quando nós estamos em bons ambientes, mas sem posicionamento. Você está aqui, cara, na igreja, você vem, você gosta, você até posta a igreja. Cara, mas de fato, você se posiciona como igreja na vida, na sua família? Bons lugares exigem o seu posicionamento. Repete isso mais uma vez: ambientes não anulam posicionamento. Nos ambientes certos, ainda assim eu vou ter que me posicionar, irmão. Pronto. Agora, imagina nos ambientes errados. Fala assim comigo: imagina. Mais forte: imagina. Só os corintianos, só os palmeirenses, só os são paulinos, só os santistas. Escadinha. Hoje não tinha nenhum santista aqui. Imagina nos negativos. Imagina nos ambientes errados e perigosos da vida. Daniel, a Bíblia diz, Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei tinha oferecido a eles. Enquanto eu falo de Adão, enquanto eu falo de Judas, num ambiente extremamente positivo e favorável, e pela falta de posicionamento, aquilo se tornou um problema. Eu falo também de Daniel, que um ambiente de palácio, mas um ambiente ali onde não estava a mão de Deus, não tinha a bênção de Deus, e ele estava ali. E a Bíblia diz que ele estava naquele palácio sendo treinado. Ele estava ali, na verdade, prisioneiro, mas dentro de um palácio sendo treinado. A Bíblia diz que ele é colocado frente a um banquete. E a Bíblia diz que ele decide, fala comigo, decide. Se posiciona: eu não vou comer essa comida. Provavelmente tinha carne de porco. O judeu não come comida de porco. Provavelmente não. Todas as comidas consagradas a deuses pagãos, Daniel não ia comer daquela comida. Ele falou: eu não vou me contaminar. O que é contaminar? Adquirir algo indesejável. Isso é se contaminar. Quando a gente se contamina, eu adquiri algo que eu não queria adquirir, algo indesejável. Ou seja, Daniel, a Bíblia está dizendo que Daniel, no ambiente negativo,
ele entende que o posicionamento dele é necessário. Ele disse: eu não vou me contaminar. Agora, olha que interessante, gente. Daniel tinha todas as justificativas do mundo para comer aquela comida. Ele podia falar assim: não, Deus, o Senhor entende, o Senhor conhece o meu coração. Por mim eu não comia, mas olha onde eu estou. Eu tenho que comer. Não, eu vou ser morto, eu vou ficar no outro lugar, eu não vou ter força para o treinamento. Ele tinha todas as justificativas para talvez não se posicionar. A Bíblia diz que ele decide não se contaminar. Dá uma glória a Deus por isso, irmão. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Daniel não ora para perguntar se Deus liberava ele de comer a comida. Em nenhum momento Deus aparece na história e fala assim: Daniel, não coma, não. A Bíblia diz que Daniel decide não se contaminar. Não teve nenhum profeta aqui para falar assim: Daniel, não come não, hein? A Bíblia diz que Daniel decidiu. Fala comigo, decidiu. Irmão, e é isso que nós vamos entender. Os ambientes positivos, nós precisamos se posicionar para não estragar esse ambiente. Nos ambientes ruins da vida, a gente precisa se posicionar para transformar esse ambiente. Sabe qual que é o problema? O número de cristãos evangélicos está crescendo cada vez mais. Vocês viram a pesquisa aí que saiu um mês atrás? Nós estamos crescendo, filho. Segura, é nós. Só que a maioria deles nem sabe, às vezes, de fato, quem é Jesus. Às vezes nós estamos hoje inchando numa religião chamada evangélica, mas de pessoas que ainda não foram transformadas, mas se consideram evangélicas porque amam ouvir um louvor. Ela gosta de ouvir um louvor. Ela não é evangélica, mas aí ela gosta de ouvir um louvor. Ela bota uma mãe, tá na minha casa. Ela gosta do louvor. Aí ela gosta de outra. Ninguém explica Deus. Como é que chama? Ninguém explica Deus, gente. Dono de toda ciência e sabedoria. Aí eu fico emocionado, né? Aí a pessoa é evangélica. Eu gosto. Aí uma outra música, eu gosto. Aí ela tá rolando no Instagram lá, aí aparece um corte de algum pastor que fala bonito, aí toca o coração dela lá, eu gosto, ele é pastor, que legal, ele é pastor. Aí quando alguém fala, o que você é? Aí a pessoa, eu gosto de música evangélica, eu gosto às vezes de um pastor pregando, eu sou evangélico. Irmão, glória a Deus por isso. Que mais e mais a nossa internet seja inundada com trechos de palavra, de pregação. Glória a Deus por isso. Mas aprende algo. Pessoas que se consideram evangélicas cristãs, mas ainda estão em cima do muro. Elas não sabem se posicionar quando chega a hora. Fala comigo, misericórdia. Ou seja, é o que eu tenho falado. Uma geração que ama um versículo, mas não obedece à palavra. É uma geração que ama e gosta de versículos aleatórios. Mas quando essa mesma palavra está lá, negue-se a si, alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. A pessoa fala assim, está repreendido isso aqui. Eu quero seguir Jesus, mas tomar a minha cruz, não, eu quero um Deus que abençoe o que eu quero. Fala assim, misericórdia, irmão. Esse não é o evangelho. Deixa eu te dar uma notícia. O nosso Deus não existe para abençoar o que eu quero. O nosso Deus, Ele está aqui para mostrar aquilo que Ele já abençoou sobre a nossa vida. E isso tem a ver sobre uma geração que tem coragem de se posicionar para dizer, olha, eu conheço o evangelho da dor, mas eu também conheço o evangelho que me confronta, para que eu possa crescer cada dia mais e ser mais parecido com Ele, que eu possa diminuir cada vez mais para que Ele cresça em mim e através de mim. Ei, esse é o evangelho. Hoje nós não temos uma cruz de madeiro para sair carregando por aí. A cruz de madeiro às vezes é a nossa vontade, às vezes é o nosso ego, é o nosso orgulho, é aquilo que a nossa carne quer, e nós sabemos que é errado. É aquele site que nós sabemos que não podemos entrar e entramos. É aquele jeitinho que a gente dá financeiro na empresa, no trabalho. Nós sabemos que isso desagrada a Deus e ainda assim a gente, não, mas eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Tome a sua cruz e siga Jesus. Esse é o evangelho. E às vezes nós estamos criando uma geração que ama versículos, ama um louvor, mas não tem coragem de se posicionar diante da mesa do banquete. Irmão, diga isso mais uma vez, ambientes não anulam
posicionamentos. Gente, Daniel tinha todas as razões para falar assim: Deus, o Senhor vai perdoar, isso é pecadinho branco, pecadinho, Deus vai perdoar esse pecadinho, não vale nada, não, isso aí Deus está nem vendo. Não, irmão, deixa eu te falar, não adianta. Ambientes não anulam o seu posicionamento. Pastor, mas na minha empresa aqui, se eu não fizer isso, não interessa. Você pode se justificar para você amenizar a sua consciência, mas ainda assim pecado é pecado. Eu vou falar de novo, irmão. Ninguém mandou você vir aqui, eu não obriguei você a vir aqui hoje. Você pode criar justificativas para a sua falta de posicionamento para a sua mente, e crie se você quiser, mas ainda assim pecado é pecado. Ambientes não anulam a necessidade de você se posicionar. Pastor, mas a gente tem que ter muita sabedoria. Não, irmão, você tem que se posicionar. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 5, versículo 6, um dos caras que estavam ali paralítico há 38 anos. Quanto tempo, gente? Quanto tempo, gente? Quando Jesus viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus pergunta para ele o quê? Olha o ambiente que o cara estava, deitado numa maca há 38 anos. Irmão, deixa eu te falar, se não é Jesus ensinando eu e você essa noite, que por mais que estejamos num ambiente que fale por si só, igual esse cara, ainda assim a gente tem que se posicionar, eu não sei o que é isso. O cara estava deitado na maca há 38 anos, Jesus fala assim: você quer ser curado? Jesus, mano, se o cara tivesse um pouquinho de senso humor, ele ia falar assim: você acha que eu quero ser curado? Ambientes não anulam posicionamentos. E às vezes a nossa vida a gente fala assim: eu vou ficar deitado nessa maca aqui até uma hora Deus vai me ver, vai ter dó de mim, vai fazer o meu milagre. Ambientes não anulam posicionamentos. Pastor, como é que eu estou sofrendo no meu casamento? Está um inferno na minha casa. Eu sei. Ambientes não anulam a sua necessidade de se posicionar. Pastor, o que quer me posicionar? Se levanta em fé, faz alguma coisa. Fala assim: Deus, eu sei que o Senhor é capaz de curar. Eu creio na tua palavra diz que o Senhor é capaz de curar. Eu vou buscar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, porque ambientes não anulam posicionamento. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, versículo 16: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente, mas como você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Fala comigo: misericórdia. E às vezes nós justificamos o ambiente para nossa mornidão espiritual. Não, deixa eu ficar assim, pastor, na sociedade de hoje a gente não pode falar muita coisa. Aí a gente chama a nossa falta de posicionamento de sabedoria. Não, tem que ter sabedoria, não posso falar muita coisa. Não discordo, não sei se é assim não. Não pode tratar isso como regra não. Porque se a gente começa a achar que sabedoria é não falar, é não se posicionar, daqui a pouco, irmão, está todo mundo falando mais alto que a igreja. É ou não é? O mundo se posiciona, levanta a bandeira, começa a falar que família não é uma coisa da sociedade, que família. Aí a gente fica assim: não, mas vamos ter sabedoria, não vamos responder assim não. Irmão, lembra de uma coisa? A igreja é triunfante. Nós somos a noiva de Cristo, mas também somos o exército. Nós somos soldados de Cristo. Nós temos um comandante, o nosso general é Cristo. Ou seja, a igreja foi chamada para se levantar. A igreja foi chamada para batalhar. A igreja foi chamada para se posicionar. A igreja não foi chamada para viver em cima do muro. A igreja foi chamada para falar: ei, nós cremos que Jesus Cristo salva, que Ele é poderoso para curar doenças, Ele é poderoso para restaurar relacionamentos, Ele é poderoso para curar as minhas emoções, Ele é poderoso para fazer uma nova história na minha vida. Ele é poderoso. E eu me posiciono de acordo a isso. Bom, deixa eu te falar, gente, em nome de Jesus, as pessoas, o mundo precisa de um povo de Deus que sabe se posicionar. Tudo que é inosso é sem graça. Que não se posiciona é sem graça. E a igreja foi chamada para se posicionar. Pastor, sobre tudo. O que é pecado? Nós não atacamos ninguém, nós defendemos a palavra.
Quando nós falamos que algo é pecado, eu não estou falando contra quem peca, eu estou falando contra o espírito do pecado. Se eu falo que tal prática é pecado, eu não estou falando contra a pessoa que pratica, eu estou falando contra o pecado. Eu, pelo contrário, eu amo quem está praticando o pecado. Eu amo o pecador, mas odeio o pecado. E a gente misturou. A gente não fala mais do que é pecado, porque senão a pessoa vai ficar extremamente sentida. Irmão, desculpa. Jesus disse em Mateus capítulo 11: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei vocês descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus, ele trouxe alívio para as pessoas sem abrir mão da verdade. A Bíblia diz que ele veio em graça e em verdade. Graça e verdade não são inimigas no Evangelho. Graça e verdade caminham lado a lado. E esse é o nosso Evangelho. Nós temos coragem de encarar a verdade, entender que temos graça para os nossos desafios. Igreja, nós vamos se posicionar. Ei, homem, mulher, marido, esposa, filhos, a sua casa depende do seu posicionamento. O seu futuro financeiro, sabia que depende do seu posicionamento? Sabia que o futuro espiritual da sua família depende também do seu posicionamento? Ah, você pode estar no melhor ambiente ou no pior ambiente, não interessa. Deus está chamando você a partir de hoje para se posicionar e não ter vergonha sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Alguém pode dar um glória a Deus aqui por isso, irmão? Se tivermos esse lugar de posicionamento, de ousadia, mas de amor, a igreja, o Evangelho se torna um imã para as pessoas. Entenda algo: o seu posicionamento não vai afastar ninguém. O que afasta as pessoas da igreja não é o posicionamento dela, é o peso da religião. O que as pessoas sentem afastadas da igreja não é de ouvir a palavra de Deus, se ela for falada com graça e em verdade. Que as pessoas não conseguem suportar o peso da religião, é o peso da hipocrisia. Apontar para você um dedo, sendo que tem uma trave no olho de quem está falando. O que as pessoas não conseguem suportar é esse peso hipócrita, é essa falsidade, é esse personagem que nós todos talvez na vida em algum momento criamos. Personagem do homem feliz, da mulher feliz, personagem do ser espiritual. É isso que as pessoas não suportam. As pessoas, elas estão sedentas pela verdade. Verdade. Você ter coragem de falar assim: cara, deixa eu te falar, eu acho que você faz errado. Na cosmovisão que eu tenho de vida, é pecado, mas isso não me torna inimigo seu. Na verdade, eu quero até conversar com você sobre isso. Na Bíblia, que é a minha base, o meu fundamento de fé, sobre esse comportamento diz isso, isso e isso. É impossível alguém ficar com raiva de alguém que fala assim. Eu não estou falando contra você, estou falando sobre essa prática. Assim como você tem o direito de ser contrário à minha prática. Tem muitas pessoas que acham errado alguém ofertar na igreja, ser dizimista. Tá certo. Essa pessoa vai virar para você e falar assim: cara, eu acho que isso que você faz é errado. Você vai ouvir: ah, entendi, legal. Mas ó, a Bíblia fala isso, ok. Então, ou seja, a partir daquele momento, você como homem de Deus, você está lançando uma semente da palavra de Deus nesse coração que você está conversando. Em algum momento essa semente vai começar a dar frutos, porque você já sabe, o nosso papel é falar, e o papel de convencer é do Espírito Santo. Então, quando nós temos coragem de se posicionar, nós estamos dando legalidade para o Espírito Santo começar a agir na vida daquela pessoa, a partir daquilo que ela ouviu da nossa boca. Irmão, não sei você, mas eu preciso de coragem cada vez mais para me posicionar. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Seja hoje revestido com uma coragem sobrenatural, uma capacitação sobrenatural para se posicionar. É dia de você sair do muro. Talvez na sua família, no seu trabalho, nas suas redes sociais. Deus está te chamando a mergulhar completamente na sua nova realidade em Cristo. Deus está te chamando a uma vida onde você não gosta de fragmentos da Bíblia, mas uma vida onde você obedece a palavra do início até o fim. Deus está te chamando hoje a viver esse posicionamento, um posicionamento que atrai o favor
favor de Deus em todo o tempo, em nome de Jesus. Quem recebe isso, dá um glória a Deus aí onde você está. Muitas pessoas não se posicionam porque falam assim: pastor, se eu me posicionar, pode ser que dê alguma coisa ruim, né, errado na nossa vida. Não vai dar. A Bíblia diz que o fato deles se posicionarem, os chefes do rei viram com bondade Daniel. Gente, o nosso posicionamento não vai afastar, pelo contrário, o nosso posicionamento vai ser um atrair do favor de Deus sobre a nossa vida. Eu creio sobre isso. E ainda pensando sobre ambientes favoráveis, por exemplo, Daniel, ele teve que se posicionar. E aí é interessante, porque essa palavra é como se você pensasse nos dois lados. Momentos onde você está em ambientes favoráveis e momentos onde a gente está em ambientes desfavoráveis. Independente dos dois, eu vou ter que me posicionar, porque eu entendo. Quando eu estou em ambientes favoráveis, o meu posicionamento me amadurece, porque eu cresço nesse lugar. Mas quando eu estou em ambientes desfavoráveis, o meu posicionamento me protege daquele lugar. Então a Bíblia diz que Daniel, o posicionamento protegeu Daniel em Deus naquele momento. Quando eu estou em ambientes favoráveis, o meu posicionamento preserva aquele ambiente, eu mantenho aquele ambiente vivo. Então você está num ambiente da igreja, está num ambiente de pessoas buscando a Deus, para de se esconder, de se escorar. Tem gente que acha que está em pé, mas não está, está escorado. Sabia que é diferente? Você não está em pé, você está só escoradinho assim, ó. Olha o silêncio da morte. Você ama no GC, mas você fica assim: que não me peçam para orar, que não me peçam para orar, que não me peçam para orar. Você tem medo de orar. Por quê? Você está escorado. Não, você tem que estar de pé. Você tem que falar assim: deixa eu orar, deixa eu orar, deixa eu orar aqui, deixa eu orar. Eu contribuo para esse ambiente, eu faço parte desse ambiente. Agora, ambientes favoráveis, o meu posicionamento, ele me amadurece, né? Eu protejo esse ambiente. Agora, quando eu estou em ambientes favoráveis, o meu posicionamento me faz ser usado por Deus nesse ambiente. Diga isso mais uma vez: ambientes não anulam posicionamento. Ambientes favoráveis, meu posicionamento vai me usar, vai me ensinar. Ambientes favoráveis, meu posicionamento vai me usar. Ezequiel 37. Eu encerro com esse texto no teu coração, Ezequiel 37. Se falarmos de ambientes favoráveis na Bíblia, talvez o vale de ossos secos é um dos principais. Estamos falando que Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos secos. E aí Deus fala: o que você está vendo? O profeta então diz: eu estou vendo ossos secos, sequíssimos. Ele não estava vendo esqueletos, ele estava vendo ossos. Os ossos não estavam alinhados, eles estavam jogados. Pior do pior cenário. A Bíblia diz então, eu não vou ler pelo tempo, mas Ezequiel 37, de 1 a 10. A Bíblia diz que Deus pega na mão do profeta e vai andando com o profeta de um lado para o outro. O profeta vê aquilo. A Bíblia diz que Deus faz com que o profeta não pise nos ossos. Ele vai andando entre os ossos. Ou seja, tinha um vale de ossos secos, ele ia andando assim, ó. Ele não podia pisar e ó. De repente, ele para e Deus fala: você está vendo morte? Estou vendo morte. Então Deus fala: abre a sua boca e profetiza vida sobre esses ossos. A Bíblia diz que ele profetiza vida naqueles ossos. Começa a vir um barulho naquele lugar. O barulho é os ossos se encaixando, os ossos se encaixam, viram o esqueleto. Do esqueleto começam a nascer tendões e músculos. E ainda assim o corpo é formado, mas ainda não havia vida. Então o profeta mais uma vez libera uma palavra e o sopro de vida é liberado. E daqueles ossos secos se faz um grande exército. Deus às vezes vai nos levar para esses ambientes que precisam do nosso posicionamento. Deus vai usar o nosso posicionamento. 3 coisas que eu aprendo nessa história. A Bíblia diz que Deus levava o profeta de um lado para o outro no vale de ossos secos. Aprenda algo, irmão: por pior que seja o ambiente que você está, Deus não quer te ver parado nele. O salmista em Salmo 23 diz: o Senhor me faz repousar em verdes pastos, ainda que eu ande pelo vale. Ou seja, o que o Senhor tem para nós é repouso nesses lugares. E nos momentos que estivermos em lugares favoráveis, Ele só quer que a gente passe por aquele lugar e de alguma forma seja usado naquele lugar.
Você está aqui hoje, talvez em um ambiente desfavorável. Eu sei que é mais fácil você ficar deitado na maca, esperando Deus te ver, Jesus te encontrar, e você justificar a sua falta de posicionamento pelo ambiente. Mas irmão, Deus te trouxe aqui para pegar pela sua mão e falar: ei, você não vai ficar parado no meio desse vale de ossos secos. E a Bíblia diz que Deus anda com o profeta no vale e não deixa o profeta pisar nos ossos. Por que ele não deixa o profeta pisar nos ossos? Porque em pouco tempo aqueles ossos seriam pessoas vivas. Ele não poderia pisar naquilo que Deus iria ressuscitar. Deixa eu dizer algo a você: quando nós estamos em ambientes favoráveis, a gente tem uma tendência às vezes a desvalorizar ou querer menosprezar aquilo que parece morto. A gente, isso aqui não vale nada, esse ambiente é desfavorável, deixa eu andar de qualquer jeito, deixa eu viver de qualquer jeito. Não. Deus pode usar esse ambiente para ser um canal dele para a sua vida. Você entende isso? Por isso que nos ambientes favoráveis, ainda assim, o nosso posicionamento é um posicionamento de amor, um posicionamento de graça, um posicionamento de caráter de Deus. Isso vale muito para pessoas, sabia disso? Às vezes nós somos rodeados de pessoas que não têm nada a oferecer para a gente. Vale de ossos secos. E às vezes a gente não tem um cuidado de andar entre os ossos. A gente pode pisar, falar assim: afinal não tem nada para me oferecer. Só que, irmão, às vezes a gente não tem noção da pessoa que está sentada do nosso lado. Hoje talvez ela não tenha nada para te oferecer, mas em questão de tempo ela pode ser o maior instrumento de Deus na sua vida. Talvez hoje você é um vale de ossos secos, e você vê pessoas pisando em você não tem nada a oferecer para ninguém. Você não tem hoje cargo, você não tem status, você não tem posição, e o que você mais vê são pessoas sem nenhum cuidado com a sua vida. E Deus te trouxe aqui para lembrar você: e fique tranquilo, por mais seco que estiverem esses ossos, mediante a minha palavra, elas voltarão a viver. Levanta a tua mão, Lagoinha, existe vida para você essa noite. O profeta foi levado ao vale de ossos secos. O posicionamento do profeta trouxe vida àquele lugar. E Deus está te trazendo, Deus te trouxe aqui hoje para que, se você estiver em um vale de ossos secos, o seu posicionamento possa transformar esses ossos novamente em um exército poderoso. É dia de você ser renovado nisso, em nome de Jesus. É dia de você se levantar e declarar com toda a convicção: vida sobre o vale de ossos secos, vida sobre aquilo que talvez aparentemente estava morto. Deus está renovando pessoas aqui em coragem e ousadia para se posicionar em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Nós cremos nessa verdade. Levanta a tua mão, começa a dizer isso: vida sobre a tua casa, vida sobre a tua família, vida sobre todas as áreas da tua história, em nome de Jesus. Pai, nós oramos essa noite com o entendimento, Pai, que o Senhor é poderoso para trazer vida, e nós declaramos sobre todas as áreas da nossa história vida, sobre o vale de ossos secos, vida sobre aquilo que estava aparentemente morto, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de renovo para se posicionar, que sejam renovados essa noite, para a glória